sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Bem-vindo, irmãos e irmãs, a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 22 de novembro, último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo, Rei do Universo. Por isso é um momento da gente começar a avaliar como é que foi o ano que está encerrando hoje e começar a planejar e assumir compromissos para o ano que vai começar domingo que vem, primeiro domingo do Advento, né? Nessa sexta-feira nós celebramos no dia 20 o Dia da Consciência Negra, um dia de nós reafirmarmos o nosso compromisso com o combate ao racismo, ao preconceito, qualquer outra forma de discriminação. Foi por isso que no vídeo de abertura nós fizemos aquela homenagem a tantos homens e mulheres, pastores e leigos que ajudaram a construir o nosso presbitério. Algumas daquelas pessoas não estão mais nos nossos presbitérios, nas nossas igrejas, outros já estão com o Senhor, mas todos eles em algum momento e muitos outros contribuíram para que o nosso presbitério pudesse chegar até aqui. Queria convidar você a se preparar para esse último culto do ano, ouvindo o prelúdio que vai ser tocado pelo maestro Celso, lá da Igreja de Jardim América. Você vai relaxando, descansando o seu coração. Depois da liturgia especial da semana passada, voltamos à nossa liturgia normal. Então vamos ter, depois do prelúdio, um convite à adoração, uma canção de adoração, uma contrição. E vamos seguindo o nosso culto até o momento final, quando a gente se despedir recebendo a bênção de Deus. Prepare o seu coração e que a gente possa sair daqui abençoado por ter passado esse tempo junto. Deus te abençoe. Vamos nos preparar para o nosso culto ouvindo o prelúdio.
de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. É assim que iniciamos o culto nessa noite, convidando todos vocês, como um corpo de Cristo, a aprovar do Senhor, a experimentar as suas bondades e as suas misericórdias. É assim que nós convidamos você. E convido também a abrirem as suas Bíblias no Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Nosso Deus é um Deus que acolhe, nosso Deus é um Deus que compartilha o seu amor, a sua benignidade e principalmente nos chama para ter reconciliação com Ele. Por isso, vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Deus de amor, Deus de paz, nessa noite, ó Cristo, iniciamos, ó Pai, nesse culto, declarando, Senhor Deus, que Tu és bom. Como é bom provar de Ti, Senhor Deus, da Tua fidelidade, da Tua justiça. Provar, Senhor Deus, e testificar, ó Pai, que tudo aquilo, Senhor Deus, que Tu coloca em nossos corações é sempre, Senhor Deus, com um propósito para o bem, um propósito para nos levar, Senhor Deus, à Tua luz. Seja, Senhor Deus, conosco. Te agradecemos, ó Pai, por essa semana que está iniciando. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de celebrar o dom da vida que há em Ti. Seja, Senhor Deus, conosco. Vai atuando, ó Pai, em cada palavra, em cada leitura, em cada oração, Senhor. Aceita-nos, ó Pai, como somos, mas venha, Senhor Deus, nos transformar de acordo, Senhor Deus, com a Tua bondade, com o Teu querer. Venha, Senhor Deus, nos colocar de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Seja, ó Pai, benigno para conosco. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E por isso, nós agora vamos estar louvando ao nosso Deus. Amém? Dar a Ele teu coração.
irmãos e irmãs, coloquemos-nos agora diante de Deus, para diante dele, pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, pelas nossas atitudes que não foram do agrado da sua vontade, do seu querer, nos dias em que nós vivemos. Para tanto, leiamos Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. Diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aquele que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Enquanto ouvimos uma música cantada e tocada pelo irmão Hugo, nós estaremos colocando as nossas vidas diante do Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Cantamos em casa. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oremos, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas omissões. Senhor, pedimos perdão por tudo aquilo que fizemos e que não agradou o Teu coração, em não perseverarmos em fazer a Tua vontade e o Teu querer. Ajuda-nos nesses dias que são difíceis, são tenebrosos, mas mesmo assim, com o Teu poder, com o Espírito Santo em nós, ajuda-nos na caminhada e no testemunho do Teu nome, para a glória do nome de Jesus. E é o nome dele que oramos. Amém, Senhor. Declaração de perdão. Ouçamos as boas novas. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. O apóstolo Paulo
segue dizendo em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: quando alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho, e o que é novo já veio. Assim, irmãos e irmãs, somos declarados perdoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Passemos agora ao momento de louvor e adoração. Possamos participar todos juntos deste momento com os irmãos e as irmãs que estarão conduzindo esse período de louvor ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Obrigado, reverenda Marta, por dar ao nosso coração a certeza de que a gente foi perdoado mais uma vez pela graça e pela misericórdia do Senhor. A gente vai ter o nosso momento de louvor hoje novamente com 3 canções. Primeiro, o grupo Vineyard vai cantar pra gente a música Vem Reinar. Depois, um grupo antigo já, com o pessoal já está ficando mais maduro, o grupo Ágios, vai cantar um clássico do repertório evangélico brasileiro, que é Ele é Jesus. E por último, a presbítera Valesca e o nosso irmão Ricardo vão aproveitar um momento de informalidade no qual eles gravaram a música Ressuscita-me, da Aline Barros, e vão compartilhar essa canção conosco no louvor. Amém? Abre o seu coração agora e louva o Senhor junto. Vem reinar, Ele é Jesus e ressuscita-me. Que o Senhor se agrade do nosso louvor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. O meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim,
bate no peito, meio sem jeito. Teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso. Só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra veio ver. Depois de 4 dias ele quer viver. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder.
preciso tanto de um milagre. Remove a minha terra, me chame pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, Senhor, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando frequentar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. O Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, Senhor, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha terra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me chama nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém, irmãos, que você tenha gostado dessas canções. A gente vai ter agora um momento de edificação. O reverendo Luciano, que é o moderador do nosso presbitério, vai trazer uma mensagem para a gente. Mas antes a gente vai se preparar com mais uma música do Grupo Ágios, que já cantou agora no Louvor. Eles vão cantar para a gente uma música chamada Carvalhos de Justiça, baseada no texto de Isaías, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar as novas do Evangelho, proclamar as boas novas àqueles que estão perdidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que o Luciano vai fazer logo depois da mensagem. Por isso a gente vai agora se preparar como se fosse um tempo de oração, cantando Carvalhos de Justiça. Prepare-se para ouvir a mensagem acompanhando essa canção. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
veio a levar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. E a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Amados irmãos e irmãs, hoje temos o privilégio de trazer uma palavra para a igreja que se reúne para invocar e bendizer o nome do Senhor. Eu queria falar nessa noite sobre 4 tópicos: reconhecimento, advertência, exortação e esperança. Tudo isso nós encontramos naquilo que foi registrado na carta endereçada à igreja de Éfeso, lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse, versos de 1 a 5 e também verso 7, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A palavra de Deus nessa noite, que traz esses 4 tópicos, que eu volto a repetir: reconhecimento, advertência, exortação e esperança. Reconhecimento do esforço visando a santidade, porque a palavra diz: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Deus está falando nessa noite, através desta carta, para mim, para você, para a igreja do Deus vivo. Éfeso era uma igreja ali da região da Ásia Menor, e assim como a igreja que tem o povo de Deus reunido e Deus habita no meio do seu povo, nós também somos a igreja, porque somos o templo da habitação do Espírito de Deus. E no momento em que nós nos esforçamos em caminhar uma vida de santidade, o Senhor contempla, o Senhor examina, o Senhor considera esse nosso empenho. Mas Deus também nos adverte porque a palavra diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa advertência nos lembra dos momentos de fraqueza, de dificuldade, diante de provações, diante de tentações, em que nós fraquejamos, em que nós deixamos de dar o bom testemunho da nossa fé por conta das dificuldades. A palavra de Deus diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do perverso. Antes, o prazer de Deus é que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Assim diz o profeta Ezequiel no capítulo 33, verso 11. E por que Deus não tem prazer na morte do perverso? Porque esse perverso pode ser eu, pode ser você, dependendo do momento em que nós trilhamos a caminhada da vida. Tem aquele momento em que a gente fica tão indignado de se esforçar em fazer aquilo que é certo. Principalmente quando a gente olha aqueles que fazem tudo de errado e parece que tudo dá certo para eles, a gente chega a invejar e às vezes até mesmo em copiar o exemplo desses que praticam aquilo que não é certo. Mas o verdadeiro servo de Deus, quando confrontado com aquilo que anda fazendo de errado, quando advertido, ele se volta para Deus e procura viver uma vida de santidade. Ele reconhece aquilo que ele anda fazendo e que não traz alegria ao coração do Senhor. Pelo contrário, traz tristeza ao coração de Deus.
ele se volta, ele se lembra onde ele caiu, ele se volta para aquela caminhada do princípio. Como diz o verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É a exortação não para colocar para baixo aquele que já está numa condição de fragilidade, numa condição de reconhecimento da sua falta, do seu erro, mas é uma exortação visando correção, visando resgate, visando um levante para prosseguir na caminhada. E, finalmente, a palavra de Deus conclui com uma mensagem de esperança. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A figura da árvore da vida é descrito lá no início, em Gênesis, quando Deus criou o homem, criou a mulher e plantou um jardim e colocou esses personagens lá no jardim. E Deus, além de ter proporcionado muitas árvores excelentes, muitas árvores saborosas, né? O capítulo 2 de Gênesis, lá no verso de número 8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção oriental, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Nós acabamos de ler sobre essa árvore da vida. E o interessante é que o casal, ali em Gênesis, Adão e Eva, quando postos no jardim, foi especificada uma advertência. Deus, ele diz, lá no verso 9, do capítulo 2 de Gênesis: do solo fez Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele vai dizer, lá no verso 16, o Senhor lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a gente sabe a conclusão dessa história. Tendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também à sua disposição a árvore da vida, o homem saboreou, se apropriou da árvore proibida e desprezou a árvore da vida. E o interessante é que quando a gente lê lá no final do capítulo 1 de Gênesis, por isso, ou melhor, lá no verso de número... no final do capítulo 3, o Senhor Deus os lançou fora do jardim, depois do período de desobediência. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Verso 22. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. O homem se apropriou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus providenciou para que ele também não tomasse da árvore da vida. Mas Apocalipse faz referência que ao vencedor
Deus dará da árvore da vida. É uma mensagem simbólica, porque o que representa a árvore da vida? Aquela árvore que dos seus frutos nós podemos ter vida e vida plena. Nós só vamos talvez compreender com mais profundidade quando a gente examina o Evangelho de João, quando Jesus, ele diz lá no verso 51 do capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E aí responde Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou igualmente, eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus é a árvore da vida. Essa árvore que nos dá a certeza de uma vida em Deus. A esperança nos dá a certeza de vitória em Jesus Cristo, que é a resposta que o homem anseia encontrar e obter repouso para a sua vida. Que o Senhor Jesus seja esse alimento na minha, na tua, na nossa vida. E que possamos, nessa mensagem de esperança, obter de Deus o que precisamos para prosseguir numa vida de santidade, para prosseguir rumo a uma vida de eternidade em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Obrigado, reverendo Luciano, que o Senhor abençoe o nosso coração e a nossa mente, que a palavra caia em terra fértil e produza em nós aquilo que Deus espera. A gente vai se preparar agora para o momento de intercessão, que vai ser dirigido pelo reverendo Samuel, ouvindo uma canção do grupo Tom Maior. O nome da canção é O Melhor Lugar do Mundo. Eu garanto para você, o melhor lugar do mundo é estar agora aos pés do Senhor, colocando diante dele as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas preocupações, a nossa vida e a vida de quem a gente ama. Vamos ouvir O Melhor Lugar do Mundo. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração.
aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Deus do céu, nosso Pai, nossa Mãe, nosso tudo, diante de Ti Teu povo se encontra, esperançoso de que atendas, ó Deus, aos pedidos vindos do mais profundo do nosso ser e da nossa alma. Tu que nos ouves e sempre atento, ó Deus, ao mais profundo do nosso ser, conheces, ó Deus, nossos pensamentos, nosso coração, antes mesmo de palavras chegarem aos nossos lábios, como diz o salmista. Por isso em Ti confiamos. Sabemos que não estamos sós nessa terra, nesse mundo, porque diante das dificuldades e das demandas várias que temos para além delas um Deus, que é o Emanuel, Deus conosco. Por isso, Pai, humildemente clamamos a Ti, pelos pedidos que estão dentro do nosso coração, tantas e tantas demandas que temos e para nós possa parecer impossível, sabemos que para Ti não. Tu és o Deus do impossível.
aquele que fez e faz cegos enxergarem, paralíticos andarem, estéreis darem à luz. Tu és o Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Paráclito, aquele que caminha ao lado de nós. Tantas e tantas demandas temos, situações de extremo desconforto, falta de emprego, dificuldades de relacionamentos familiares. Ó Deus, colocamos diante de Ti pessoas que estão enfermas e que para nós são tão queridas, e pedimos encarecidamente que visite cada uma delas, ó Deus, que visite-as. Pai, esteja com aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, seja a presença nessa ausência, seja, ó Deus, aquele a quem abraça, aquele a quem pega seu filho no colo e diz: não temas, eu estou contigo. Nos dizeres do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E na certeza de que nos ouves, mesmo distantes como estamos, mas usamos a internet, essas ferramentas para nos aproximarmos de alguma maneira, juntos, num só espírito, num só coração e numa só mente. Direcionamos os nossos pensamentos a Ti e buscamos conforto, alento e tranquilidade, serenidade, calma para a nossa alma. Tu és o Deus que acolhe. Tu és o Deus que vê no abismo, no mais profundo do mar, ali onde ninguém imagina chegar um dia, ali Tu estás. Tu és Deus presente. E temos a certeza que estás dentro de nós e agindo em todos os lugares para cumprires o desígnio que preparastes, ó Deus, antes da fundação desse mundo. Assim cremos. Nossas vidas estão nas Tuas mãos. Confiamos-as a Ti. Pai, ouças a nossa voz. E tantos pedidos temos, como também agradecimentos, porque sabemos que enquanto dormimos, cuidas de nós. Ouves, ó Deus, a nossa prece. Atende, ó Deus, aos pedidos clamados pelo Teu povo, conforme a Tua santa, boa e perfeita vontade. Assim oramos, confiados de que Tu és um Deus que não está com a mão encolhida para não abençoar, nem com os olhos fechados para não ver o clamor, a necessidade do Teu povo. Assim clamamos, assim oramos, assim confiamos em Ti, hoje e sempre. Amém. Amém. Ó Rei, sejas consagrado, tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, para Te exaltar com todo o meu louvor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Consagrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois com Tuas mãos foram criadas
pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Recebamos, irmãos e irmãs, a bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Boa semana. Finda-se este dia,
meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os pecados de hoje, eu sei, te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal e em sossego alcanço gozo natural. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, ao culpado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, atende minha petição e seguro eu durmo sem hesitação. Amém. E ao som de João Alexandre cantando a oração da noite, a gente encerra essa última celebração do ano litúrgico. Semana que vem, a gente acende a primeira vela da coroa do Advento e simboliza então a chegada do primeiro domingo do Advento, que é o marco do ano novo da igreja, né? O ano novo começa em janeiro, mas o ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento, que são exatamente 4 domingos antes do Natal. Antes da gente terminar, sempre a gente dá alguns avisos. Queríamos lembrar que a Neiva, a presbítera Neiva, a Patrícia Parrini, as irmãs Abigail, Ednilson e Marisa, que são a diretoria da Maternal Cidade do Rio de Janeiro, estão mobilizando as senhoras das igrejas, principalmente as mantenedoras do ímpar, para que possa arrecadar os recursos necessários para fazerem as caixas que serão doadas de presente para as crianças do ímpar. Esse ano a nossa maternal ficou de dar presente para 15 crianças. Então, se você sentir interesse e desejo de participar,
procura as irmãs da maternal, procura as procuradoras ou alguém da diretoria e mobiliza a sua igreja a participar desse momento tão bacana que a gente tem todo ano de ajudar as crianças do ímpar. O Conselho Coordenador da IPU emitiu um pronunciamento 16, que tem como tema justamente o combate ao racismo. Ele foi divulgado no dia 20, o Dia da Consciência Negra, e a ideia é combater todo tipo de discriminação, de violência, de preconceito. O texto do pronunciamento está no site da IPU, mas eu gostaria de ler só 2 pequenos trechos aqui para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando. O texto, chamado Carta Pastoral e Profética de Combate ao Racismo, começa da seguinte forma: Conselho Coordenador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, atento e solidário aos clamores, reflexões e ações do povo negro brasileiro, bem como sua história de sofrimentos, exclusão e lutas por justiça e liberdade, reafirma, através deste pronunciamento, nesse Dia da Consciência Negra, 20 de novembro de 2020, o compromisso histórico da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil de declarar que o racismo é pecado e crime, dos quais a sociedade brasileira precisa se converter e superar, em sua dimensão cotidiana e estrutural. A IPU se compromete, enquanto comunidade de discípulos de Jesus, a buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que também passa no nosso país pela promoção da equidade racial. E o texto termina assim: nenhum cristão vive um cristianismo maduro se permanecer omisso diante desse pecado social que marginaliza e mata milhões de negros e negras em nossa pátria. Que assim Deus nos ajude. Que você possa também se empenhar em combater todo tipo de violência, de discriminação, preconceito, racismo que possa acontecer ao seu redor. Não se omita diante dessas situações e você vai estar testemunhando na prática, com suas ações, a fé que você professa no Senhor Jesus. Nós vamos encerrar, como a gente termina, com uma música final, dessa vez trazendo de volta cantareiros, faz tempo que ele não participa. Eles vão cantar um hino de Natal, que a gente conhece como Noite de Paz, Noite Feliz, né? Dependendo da tradução, e a gente então já como que faz um pré-anúncio da chegada do advento, do período do Natal. Vamos terminar com cantareiros cantando Noite Feliz. Amém? Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus permitir. No ano novo litúrgico, no ano novo da igreja. Amém. Há 15 dias, notei uma mudança no padrão do meu atendimento a pacientes com Covid que me preocupou intensamente. Houve um nítido aumento do número de casos que vinham caindo a cada semana. Mas o que mais chamou a minha atenção foi que passei a atender várias pessoas de uma mesma família. O que estava acontecendo? Ainda que não tenhamos saído completamente da primeira onda, a segunda onda está chegando.
e com uma característica muito diferente. A doença saiu do trabalho e entrou em casa. Na primeira onda, o que vimos foi que a grande maioria das pessoas se infectou no ambiente de trabalho ou no deslocamento para esse trabalho, principalmente porque não sabia ainda se proteger direito da doença, desconsiderando a proteção das máscaras e do distanciamento social, focando exclusivamente na higiene das mãos. Havia então um grande medo da Covid. As pessoas que podiam se recolheram, passaram a trabalhar à distância. As escolas foram fechadas, as saídas de casa se reduziram ao mínimo essencial. Foi o período em que até as caixas de pizza eram lavadas com álcool, desnecessariamente. Aí, após uma significativa disseminação da doença e suas consequências, começamos a observar uma queda dos casos, em função da redução da circulação das pessoas e das medidas protetivas, como o uso de máscaras, distanciamento de 2 metros e ausência de aglomerações. Só que o controle da doença foi interpretado por muitos como se a doença tivesse acabado, e como todo mundo já estava cansado de tanto controle, veio o relaxamento. O presidente da OMS disse recentemente que as pessoas estão cansadas do vírus, mas que o vírus não está cansado das pessoas. As confraternizações voltaram como se não houvesse mais perigo. E como se dizia no Big Brother, as máscaras caíram, literalmente. E aí a doença entrou em casa, não pela caixa de pizza, mas pela respiração dos que tinham se exposto de uma maneira descuidada. O grande risco é que agora não estamos preparados para atender um grande volume de casos como estávamos no início do ano. Os hospitais de campanha foram desativados, os leitos de terapia intensiva passaram a ser ocupados com outras demandas. Nessa segunda onda, a procura por hospitais privados aumentou de maneira acentuada, porque a doença agora se espalhou também pelas casas da classe média que tinha conseguido se proteger na primeira onda. Não prestamos atenção no que estava acontecendo no resto do mundo ou não consideramos que poderia acontecer aqui. E o que fazer então? Tudo vai depender do que vai acontecer nessas próximas 2 semanas ou até mesmo em 1 semana. Várias cidades estão com sua capacidade hospitalar e de terapia intensiva praticamente esgotadas. Se isso progredir, os governos terão que adotar medidas restritivas de circulação. Mas você pode se antecipar a isso e ajudar a evitar que isso ocorra, ou que se prolongue por muito tempo, e que muitas pessoas morram, e que a economia entre em colapso. Acredite, a doença não acabou. Mantém os comportamentos de baixo risco, máscaras, distanciamento de 2 metros, sem aglomeração, evite ambientes fechados e sem circulação do ar por muito tempo e limpe as mãos. Não faça reuniões familiares fora do seu núcleo restrito. Não é hora ainda de confraternizações. 10 pessoas é uma multidão em tempos de Covid. Não frequente ambientes com pessoas sem máscaras e principalmente se você tiver que tirar a sua máscara também. Evite locais onde o distanciamento não pode ser obedecido e ainda mais se for em um ambiente fechado. Não visite seus familiares mais velhos ou com condições de risco se não puder seguir essas orientações. Depois que a Covid entrar na sua casa, ela vai entrar na casa dos seus parentes e dos seus amigos. E depois que ela sair, não sabemos o que ela vai deixar para trás. Obrigado.